Fala pessoal, sou o professor Spider. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os eosinófilos. Esse vídeo faz parte de uma série onde a gente fala dos componentes inatos do sistema imune. E para fechar, vamos falar dos eosinófilos e como eles trabalham. Já vimos em vídeos anteriores o seu papel importantíssimo na resposta a algumas doenças e também causando algumas doenças. Então, como que esse eosinófilo faz esse processo e participa disso? Quais são os seus mecanismos efetores? Quer saber sobre isso? Fica comigo que a gente já começa. Bora lá! Além disso, vale destacar que o eosinófilo ativado, assim como a gente falou também de mastócito e basófilo, eles conseguem produzir mediadores lipídicos, como o fator ativador de plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos, eu tinha falado sobre isso anteriormente. E esses mediadores lipídicos podem contribuir para os processos que a gente vê, por exemplo, na alergia, na inflamação cronificada. Mas além desses, a gente chama atenção para as citocinas. E aí a gente vê aqui a interleucina 4 e o TGF-beta, que também já mencionamos em vídeos anteriores. E geralmente a IL-4 e o TGF-beta estão associados com respostas inflamatórias e fibrose. Lembra que a gente fala aqui do TGF-beta, principalmente aí no contexto do macrófago, quando a gente tem vou deixar o cardzinho aqui dos mecanismos efetores dos macrófagos. Quando ele é ativado na presença de TGF-beta, ele vai induzir ali um processo de reparo tecidual que pode culminar, por exemplo, em fibrose. Isso é uma das características que a gente vê aí nas fases crônicas, de doenças alérgicas, como a asma, por exemplo. E a resposta inflamatória, que é mediada pela IL-4, é aquela que gera o perfil TH2. O perfil TH2, que a gente já mencionou, é aquele que se associa com vermes e também com alergias. Então, começa a cruzar informações aí da imunidade inata com a imunidade adquirida, como elas se alinham para determinado propósito, que no caso aqui se refere a alergias e infecções por vermes. Está bem repetitivo, mas espero que fixe aí no coração de vocês. A gente tem ainda a secreção da galectina 10. Os eosinófilos conseguem produzir grande quantidade dessa proteína, galectina 10, quando se compara com outros tipos de células. E quando ela é liberada pelos eosinófilos ativados, nesse processo aí de morte, essa proteína ela vai se agregar para formar cristais. E aí esses cristais são chamados de cristais de Charcot-Leyden. Esses cristais de Charcot-Leyden, eles geralmente são encontrados nesse tipo de inflamação crônica mediada pelo perfil TH2, com a presença de IL-4, como eu já falei. E esses cristais vão ter uma variedade de atividades sempre pró-inflamatórias e chama a atenção aqui porque eles induzem a formação do inflamassoma. Eu falo do inflamassoma lá na aula de inflamação. Deixar o cardzinho aqui também, quiser entender melhor. Mas é uma estrutura que vai contribuir para a progressão do processo inflamatório, para o aumento da atividade pró-inflamatória, acaba gerando muito mais lesões do que às vezes se esperaria de um processo inflamatório agudo típico. Além disso, esses cristais induzem a diferenciação de células dendríticas para estimular o perfil TH2 e reforçar todo esse processo aqui que a gente está vendo relacionado aí aos eosinófilos. Esses cristais são muito importantes, muitos estudos em animais têm mostrado que esses efeitos que eu mencionei, eles ficam reduzidos em animais que têm anticorpos que bloqueiam a cristalização da galactina 10. Mais um detalhe aí, interessante também, que você só vê aqui no canal do Professor Spider, tá? Então, se você curtiu isso aí, lembra de dar o like. E aí a gente encerra aqui para mostrar um pouquinho das lesões que podem ser mediadas pelos eosinófilos. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. O que a gente pode observar aqui? Isso daqui, gente, lembra lá na histologia? A gente tem aqui até uma aula de histologia do epitélio brônquico, do aparelho respiratório, lá no pulmão. A gente fala lá dos brônquios e do epitélio brônquico. E aqui a gente pode observar nessa imagem alterações do epitélio brônquico, no caso aqui de pacientes asmáticos. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a estrutura do epitélio, essa parte superior aqui. A gente observa que o epitélio ele está descontínuo, está tendo lesão aqui, tem células soltas aqui. Então, há uma perda típica desse epitélio brônquico e também um espaçamento aqui da membrana hialina, que está aqui logo abaixo desse epitélio brônquico.
Então a gente tem um espessamento da membrana hialina, da membrana basal, e está bem nítido aqui a presença dos eosinófilos, né, infiltrando aqui esse tecido conjuntivo, com muito linfócito. A gente vê linfócitos aqui, mas também muitos bem vermelhinhos aqui, ó. Tudo eosinófilo, tá, gente? Isso aqui não é comum. A presença dessas células não é comum nessa região, como a gente vê na histologia aí naturalmente. Você observa uma destruição, né, do epitélio brônquico, da estrutura do tecido pulmonar, e isso também vai comprometer a função respiratória aí nos pacientes asmáticos. Bom, no início da aula sobre eosinófilos, a gente fez um gatilho, e aí acho que agora vocês conseguem responder. Então, eosinófilos participam de funções imunológicas, especialmente as... 2 segundos para responderem. Muito bem, se você colocou alergias, você acertou em cheio. Chama atenção aí, uma alergia como disfunção imunológica. Não é normal o seu organismo atacar suas próprias estruturas ou reagir de forma exagerada. Essa disfunção aí muitas vezes está associada com essa atividade aí dos eosinófilos. Verdadeiro ou falso? Então vamos lá. Eosinófilos estão envolvidos especialmente na resposta imune contra parasitas como vírus e eumintos. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, gente, é falso. Os vírus não têm tanta atividade de eosinófilo, não. Vão ser outro tipo de célula, a gente já vai ver em outros vídeos também, né, que tem uma habilidade para enfrentar vírus. Mas quando se trata de eumintos, aí sim, a gente chama muita atenção para os eosinófilos. Por isso a gente coloca como verdadeira, ou ela é parcialmente verdadeira, né? Mas como ela não é totalmente verdadeira, é melhor a gente falar que ela é falsa, porque vírus aqui não configura como principal alvo, né, onde os eosinófilos vão estar envolvidos. Bom, e por falar em estar envolvido, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí. E não se esqueça de conferir se está inscrito no canal para receber os próximos vídeos, onde a gente vai abordar novas células. Vamos entrar aqui no estudo de linfócitos da imunidade inata, que são muito importantes também no contexto imunológico, e vai ser importante você conhecer bem sobre eles também. Certo? Então não se esqueça, comenta aqui qual célula que você quer conhecer mais, quais células vocês já dominam bem, o que vocês acharam então da atividade dos eosinófilos, que palavras-chave fazem vocês sempre lembrar dos eosinófilos, agora depois dessa aula, quando pensam em eosinófilo, o que vem na cabeça? Então, peço a vocês aí, comentem, compartilhem com os amigos para ajudá-los também a entender melhor sobre essas células do sistema imune. E no próximo vídeo a gente se encontra, beleza? Então, um abraço e até mais!